se deve fazer uso dos inibidores de bomba de prótons, como omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, entre outros, por um longo período de tempo, muito menos fazer uso deles por conta própria. Eu sou a doutora Bruna Braga, sou médica nutróloga e vou explicar para vocês quais os riscos do uso dessas medicações. Um ponto que deve ser levado em consideração é que o uso dessa classe de medicamentos existem indicações precisas que eu vou explicar para vocês no final do vídeo. O grande problema é que a maioria dos pacientes usam esses medicamentos devido a uma jaqueterapia, ou seja, já que estou tomando vários medicamentos, vou tomar um prazol para proteger o estômago? Ou já que estou com dor de estômago, vou tomar um prazol? Ou então, ele foi prescrito em algum momento da vida e o paciente simplesmente nunca mais parou de usar. Enfim, são inúmeros os motivos. E vale lembrar que mais de 3 meses de uso já é considerado uso crônico e isso já pode levar a vários riscos. Quando usamos essa classe de medicamentos, nós alteramos o pH do nosso estômago, que deve ser ácido para um pH que acaba ficando mais básico. Essa redução ela pode acontecer de 80% a 90% da quantidade de ácido. E o que poucas pessoas sabem é que é muito mais comum nós termos a falta de ácido, conhecido como hipocloridria, do que o excesso de ácido, que é a hipercloridria. E qual é o grande problema disso acontecer, de nós não termos esse ácido no nosso estômago? É que o ácido ele é fundamental para que ocorra a digestão das proteínas. Nós precisamos dele para quebrar esses nutrientes em porções menores. Se eu não consigo quebrar essa proteína, eu não consigo com que ela seja absorvida. Se ela não está sendo absorvida, todas as funções que dependem dos aminoácidos no nosso corpo, elas vão acabar ficando prejudicadas, como por exemplo, formação de neurotransmissores que são essenciais para o nosso comportamento. Por exemplo, o paciente ele pode acabar tendo sintomas como depressão, ansiedade, compulsão alimentar. A nossa via detox, nosso fígado acaba ficando prejudicado. Quando a gente pensa em formação de músculo, também vai ficar prejudicado. Por quê? Porque eu não vou ter realmente nutriente para estar formando esse músculo e isso vai levar a um quadro de sarcopenia, que é a baixa massa muscular. Além disso, nós vamos ter também uma dificuldade de absorção dos nossos nutrientes de uma maneira geral, como por exemplo acontece com o cálcio. Então isso pode fazer com que o meu paciente ele evolua para uma osteoporose, por exemplo. E aí se você pensa que ele já não vai ter músculo, mais uma osteoporose, você aumenta muito os riscos desse paciente ele ter uma queda, por exemplo. E isso pode fazer com que ele acabe ficando limitado numa cama. Nós vamos ter também um prejuízo na formação, de pele, unha, cabelo. Isso vai comprometer as nossas articulações e tudo que a gente depende aí realmente desse colágeno, tudo que a gente depende dessa proteína. Outro ponto que é extremamente importante é a questão do desequilíbrio intestinal que essa medicação ela vai causar, porque o ácido ele faz parte do nosso sistema imune inato. Quando nós consumimos qualquer tipo de alimento, esse alimento ele acaba vindo com uma quantidade de micro-organismos, bactérias, fungos, enfim. E isso não vai causar nenhum problema no nosso corpo, porque nós temos mecanismos de defesa para nos proteger contra esses micro-organismos. E o ácido é um desses mecanismos de defesa. Então, quando a gente faz uso dessas medicações que alteram o ácido do nosso estômago, nós vamos ficar com esse sistema imune muito mais comprometido. Ou seja, quando a gente for se alimentar e esses micro-organismos eles entrarem no nosso corpo, o que vai acontecer? Nós não vamos ter ácido suficiente para poder esterilizar esse alimento. Esse alimento cheio de micro-organismos vai chegar no nosso intestino. E isso vai fazer com que a gente tenha processos de disbiose, que é um desequilíbrio da nossa flora intestinal. E isso pode acontecer
tanto com as bactérias quanto com os fungos. Outro ponto é que nós vamos aumentar muito os riscos de demência, de alteração de memória, por dois mecanismos principais. O primeiro, devido a uma menor absorção dos nutrientes, em especial da vitamina B12, que é essencial para o nosso cérebro. E o segundo, porque alguns desses inibidores de bomba de prótons, eles atravessam a nossa barreira hematocefálica, ou seja, eles vão levar a um quadro de neurotoxicidade, porque eles vão acabar acumulando, né? Eles vão ter ali um comprometimento em relação à proteína tal, ao peptídeo beta-amiloide. Outro ponto é a redução da função renal. Por quê? Porque esse fármaco ele acaba realmente acumulando nos nossos rins e isso vai levar a um quadro de nefrite intersticial aguda e sem contar o risco de câncer de estômago. Por que que isso vai acontecer? Porque quando a gente usa essa classe de medicamentos, como eu falei anteriormente, nós vamos ter um quadro de hipocloridria, ou seja, falta de ácido. Essa hipocloridria induzida vai levar a um quadro de hipergastrinemia. O que que significa isso? Os nossos hormônios, eles trabalham por feedback negativo, ou seja, se está faltando hormônio, nós vamos ter um aumento de um estímulo para produzir aquele hormônio. Então, no caso, como nós vamos ter uma falta de ácido, o que que vai acontecer? O nosso organismo vai lá e vai aumentar a produção da gastrina, que é um hormônio que estimula a produção desse ácido. Então, nós vamos acabar ficando com um quadro de hipergastrinemia. E o que que vai acontecer? Nós vamos ter, com isso, uma ação trófica da gastrina, ocorrendo uma hiperplasia das células enterocromafins-like e uma hipertrofia das células parietais, para que ocorresse uma maior produção de ácido. Então, por isso, é tão comum a gente ver em pacientes que fazem uso crônico desses medicamentos, na endoscopia, presença de pólipos gástricos. Por quê? Por causa realmente dessas hiperplasias que acontecem por esse mecanismo que eu acabei de explicar. E qual que seria efetivamente as indicações do uso desses medicamentos? Nós temos aí a presença das úlceras gástricas em associação com a H. pylori. Nós teríamos aí também a síndrome de Zollinger-Ellison, que é uma doença péptica grave que causa úlceras, causa doenças esofágicas, mas essa síndrome, ela é causada por um gastrinoma, que é um tumor que apresenta aí realmente essa hipersecreção de ácido. Nós teríamos aí também como indicação a própria doença do refluxo, mas que aí a gente precisa realmente estar investigando qual é a causa dessa doença do refluxo, porque a grande maioria das vezes essa doença do refluxo ela está muito mais relacionada com hipocloridria, que é a falta de ácido, do que o excesso. Porém, quando esse paciente ele tem há muito tempo essa doença do refluxo, ocorre muito a alteração do esôfago, que a gente chama de esôfago de Barrett. Qual é o mecanismo que está envolvido por trás dessa questão da doença do refluxo? Como eu falei, a grande maioria das vezes a doença do refluxo ela está relacionada com a falta do ácido e não o excesso. Porém, o que vai acontecer? Quando a gente se alimenta, esse alimento ele vai chegar no nosso estômago, como não vai ter esse ácido, ele vai ficar mais tempo parado dentro do estômago, para que ocorresse uma melhor digestão. Porém, dependendo da quantidade que o paciente ele está comendo naquela refeição, ou então, por exemplo, se ele está consumindo alguma
bebida, principalmente se essa bebida ela for gasosa, com o tempo isso vai causando uma pressão, né, nesses esfíncteres, e o que vai acontecer? A longo prazo esses esfíncteres eles vão abrindo e aí é a hora que começa a voltar o conteúdo que estava dentro do estômago para o esôfago. E aí ele pode não ter uma quantidade de ácido suficiente para o estômago, né, para fazer a digestão. Porém, esse ácido ele vai ser irritativo para o esôfago. E isso a longo prazo vai fazer com que você possa desenvolver o esôfago de Barrett, que é quando a gente tem uma alteração das células do seu esôfago. E isso pode acabar evoluindo com o tempo para um câncer. E quando a gente faz uso dos inibidores de bomba de próton, o que vai acontecer? Quando esse ácido voltar, ele já não vai ser mais tão irritativo assim. Então, o paciente ele vai ter ali uma melhora daquele desconforto e também uma menor progressão para esse esôfago de Barrett. O importante, né, nesses casos é a gente resolver realmente o problema de base do paciente, o que levou ele a ter aquele quadro, não só simplesmente ir lá e usar o omeprazol. Outra indicação seriam os pacientes que fazem uso crônico dos anti-inflamatórios não esteroidais, porque esses medicamentos eles vão alterar a mucosa de proteção do seu estômago. Mas também fica aí o alerta, porque esse tipo de medicamentos também não deve ser feito a longo prazo. Como vocês puderam perceber, inúmeros são os motivos para não fazer uso dessas medicações por conta própria. E se você faz uso dessas medicações ou conhece alguém que faça uso, não esqueça de compartilhar essa informação e me seguir aqui no canal e nas minhas redes sociais para saber como efetivamente fazer para eliminar o uso dessa classe de medicamentos da sua vida. Te espero lá!